Fala pessoal, meu nome é Arthur Elias. E eu sou Maíli. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Sabercast, o podcast da EMEB Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Hoje, o nosso bate-papo é especial. Vamos falar sobre liderança, compromisso público e os desafios da gestão de Maripondo. Para começar, trazemos uma reflexão de John Maxwell. Um líder é aquele que conhece o caminho, percorre o caminho e mostra o caminho. Nosso convidado é cristão, advogado, esposo da Rafaela e pai dedicado de 2 meninos. Sua trajetória política é marcada pela proximidade com as pessoas e pela forma simples e direta de conversa. Em suas campanhas, conquistando a confiança da população de Maripondo. Hoje ele exerce uma função de enorme responsabilidade. É o atual prefeito de Maripondo, conduzindo a cidade a compromisso e dedicação. Mas antes de começarmos a entrevista, já deixo aquele lembrete. Se inscrevam no nosso canal do YouTube e sigam o @PodeSaberCast no Instagram, para acompanhar todos os episódios. E agora sim, é com muita honra que recebemos no Pode Sabercast o prefeito de Maripondo, Bruno Teixeira. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Arthur. Obrigado, Maíli. Obrigado a todos da EMEB Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parabenizar também por essa iniciativa, né, o Pode Sabercast, um espaço democrático, um espaço que tenho certeza que muitas outras pessoas virão compartilhando experiências, trocando ideias e engrandecendo esse espaço que está no início, mas eu tenho certeza que terá muitos anos de frente. Então, parabéns a todos e estamos aqui para responder. Prefeito, grande parte do nosso público hoje faz parte da comunidade escolar. Para que todos conheçam melhor, poderia nos contar quem é o Bruno Teixeira, sua trajetória e como chegou até aqui? Eu sou um jovem sonhador, sou tão jovem quanto vocês, na alma, no coração, no espírito, né? Jovem sonhador, idealista, apesar da idade, os 42 anos, mas eu me sinto ainda um garoto de 15, 16, na vontade de fazer, na vontade de mudar o mundo, na vontade de dar contribuição para que as pessoas tenham uma vida melhor. E isso começou lá de trás, Como cheguei aqui, a história é longa. E vamos contar um pedacinho. Né? O desejo de política sempre teve, eu sempre acompanhei política, acompanhando meus pais, acompanhando a história de minha família, do meu avô, mas acompanhando outras histórias também, de outros municípios, de outras lideranças políticas nacionais, de outras lideranças políticas mundiais, de ler biografia, de acompanhar a história, de entender o movimento político, de revoluções, de mudanças de cenário de democracia, enfim. Acompanhando a política, eu sempre tive esse gosto, eu sempre gostei. Né? E sempre vi, e mais ainda hoje, a política como uma forma de mudar a vida das pessoas. Seja com a qualidade um ensino de qualidade, seja uma entrega de uma saúde de qualidade, entrega de equipamentos esportivos. Você pode mudar a vida das pessoas, você dá a condição para que cada um possa buscar seu sonho. Né? A política não vai mudar a sua vida, mas ela vai permitir que você tenha uma condição de buscar o que você sonha. Né? Imagine uma escola que as paredes estão caindo, que o ar-condicionado não funciona, que os professores estão com salário atrasado, que os professores não têm uma capacitação. Isso vai refletir na qualidade do ensino e vai interferir na sua vida, A partir do momento que a gente consegue dar essa condição propícia, né, um ambiente favorável para que cada um possa desempenhar o seu trabalho, a gente está interferindo na sua vida. Então você vai ter uma educação de qualidade, você vai ter a condição de buscar o seu sonho, de ser uma médica, de ser um juiz, de ser um advogado. Então, a política tem esse poder de interferir diretamente na vida das pessoas. E eu tinha esse desejo. Né? A advocacia me proporcionou, de certa forma, isso, num tamanho menor, né? Porque, apesar de ser um escritório que visa, logicamente, o recebimento de honorários, de ganhar dinheiro, até porque eu tenho conta para pagar, né? Os funcionários, os advogados do escritório, a gente tem os nossos compromissos particulares, pessoais, a gente tem um direcionamento do escritório para causas sociais. A gente advoga de graça, falando popularmente. Né? E a gente conseguia fazer essa mudança na vida das pessoas através da advocacia. É uma cirurgia com plano de saúde negou e a gente entrou na justiça e garantiu a realização daquele procedimento, daquela intervenção, daquela medicação e salvou indiretamente a vida daquela pessoa. A gente tem essa interferência. Muitas vezes um cidadão que não tinha o dinheiro de contratar um advogado, e a gente disponibilizava, dentro do que era possível, essa atividade gratuita. E foi passando o tempo,
amadurecimento profissional, isso eu falo sempre, amadurecimento profissional, espiritual, familiar, equilíbrio. A política você tem que ter muito equilíbrio, você tem que saber lidar com as emoções, você tem que saber tratar com as pessoas. Às vezes você está num pico de felicidade, às vezes você está num pico de tristeza, tem o bom e o ruim, e você tem que ter equilíbrio para saber conduzir os problemas, as situações que podem gerar problemas. Né? E aí veio a possibilidade de ser candidato a prefeito. Né? Eu sempre tive esse desejo, sempre vi, como eu falei, a política como esse instrumento. Eu até imaginava que essa minha chance não aconteceria. Em determinado momento, 3, 4 anos atrás, eu imaginava que nunca ia chegar. Mas aí vem a vida e dá aquelas reviravoltas que quando a gente menos espera, e apareceu um caminho que eu disse, esse é a minha chance agora. E me lancei como pré-candidato, um movimento inicial muito difícil, de resistência, ridicularizado por alguns, chacoteado realmente por alguns, pela falta de presença no dia a dia político naquele momento. Mas eu tinha um planejamento, eu tinha tempo, né, para executar aquele planejamento e eu acreditava muito no que eu estava disposto. Né? Eu sou, como foi dito aí no começo, cristão, sou temente a Deus de verdade. Tem gente que fala que é temente a Deus para satisfazer um público naquele momento. Eu não sou temente a Deus de acreditar, de pedir proteção, de agradecer nas derrotas, agradecer nas vitórias e respeitar o próximo. Eu sempre tive muito certo para mim. O que Deus reservou para mim, eu vou receber de coração. Então, se fosse para não ter sido candidato, eu ia receber de coração. Se fosse para ser candidato, eu ia receber de coração. Se fosse para perder, eu ia receber de coração, respeitando as pessoas, porque a gente vai ser lembrado pelo que a gente faz. Não é dinheiro, não é herança que você vai ser lembrado. Você vai ser lembrado pela forma como você tratava as pessoas, da forma como você educou seus filhos, da forma como você tratava sua esposa, seus pais, sua mãe, da forma como você tratava uma pessoa que não pode lhe ajudar em nada, mas você tratava de forma respeitosa, de forma carinhosa, da melhor forma como Deus quer que você trate seu irmão. Então eu estava muito tranquilo assim, tiver que ser, vai ser. Eu vou dar o meu melhor, vou colocar o nome à disposição e quem julga é o povo que escolhe. Então foi mais ou menos assim que eu cheguei aqui, hoje está na condição de prefeito, que é um orgulho muito grande para mim. Como eu falei, meu avô foi prefeito, meu avô tem essa história política, meu pai foi vice-prefeito, minha mãe foi vereadora, mas eu não queria dar continuidade à história da família. Eu queria escrever a minha página, eu queria escrever o meu capítulozinho nessa história da política de Maribondo, que muito orgulhosamente meu avô já escreveu, meus pais já escreveram. Né? Existe o orgulho de dizer que eu posso dar continuidade ao trabalho do meu avô, mas não é o que me move, eu quero a minha história. Não é porque meu avô foi que eu quero ser, o que eu quis ser, não é porque meu pai tentou, foi vice-prefeito, não é isso. Eu quero a minha história. Né? E estamos aqui. Deus me proporcionou, o povo entendeu a mensagem, o povo aceitou e confiou essa responsabilidade a mim, que não é pequena, gigante, uma responsabilidade enorme de você tomar as decisões que impactam diretamente na vida de quase 14 mil pessoas. Na verdade, mais do que 14 mil pessoas. A gente tem quase 14 que moram em Maribondo. E as que não moram em Maribondo? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que mora em Santana do Ipanema, que é o sertão do nosso estado, está indo a Maceió para algum compromisso. Sofre um acidente ou tem um mal súbito, um problema de saúde passando por Maribondo. Ela vai ser atendida pelo sistema de saúde em Maribondo. E a gente tem a interferência na vida dessa pessoa. Se a gente não tiver um quadro qualificado no nosso posto central, se a gente não tiver medicação, se a gente não tiver ambulância, essa pessoa pode ter uma grave sequela, um grave trauma ou até morrer, pela falta de atendimento imediato. Então eu vejo as decisões que a gente toma aqui, a repercussão que ela tem, não é só em quem mora em Maribondo, é muito mais do que isso. Então é uma responsabilidade muito grande, tinha consciência disso, sabia disso, cada vez mais eu vejo o quanto difícil é, mas o fé em Deus, vontade de acertar, vontade de fazer o bem, vontade de deixar esse legado positivo de conquistas, a gente vai superando. A gente vai superando. Equipe, trabalho em parceria, ninguém faz nada só. O diretor da escola pode ter as melhores intenções do mundo. Se ele não tiver equipe de qualidade, ele não vai tirar nada do papel, não vai tirar nada da cabeça. Ele precisa de uma equipe que execute. Imagine uma prefeitura que você tem diversas secretarias, que você tem em cada secretaria diversos segmentos. Bora falar da educação, retém coordenação pedagógica, coordenação de EJA, coordenação
tem o trabalho que faz a parte de nutrição, aí tem o transporte, aí tem a parte de compras, aí tem as escolas, aí cada escola tem um diretor, um coordenador, tem uma equipe de professores, educação física, diversos, matemática, português, educação física, artes, veja como é grande. Então, se você não tiver essa parceria, esse alinhamento de pensamento, você não tira nada do papel. Então, eu estou muito tranquilo, apesar de ser muita responsabilidade, como eu disse, correria, não tem tempo para nada, é tudo correndo, mas a gente é equipe. Então, enquanto a gente está aqui, tem gente trabalhando no posto de saúde, tem gente trabalhando na prefeitura. Eu saí agora da prefeitura, tinha gente trabalhando lá, trabalhando parte de contratação, já está trabalhando folha, que hoje é dia 18, 17, hoje é dia 17, dia 20, final do mês a gente já vai pagar o salário de todo mundo. Então, já existe um trabalho de preparação de fechamento de folha, de ver se é devido a alguma gratificação, se teve alguma hora extra, o funcionário que deixou de trabalhar, o funcionário que foi contratado. Então, veja que não para. Né? E equipe. Eu não consigo fazer só, é humanamente impossível. Dar conta do WhatsApp, por exemplo. Como é que se dá conta de 800, 900 mensagens por dia? De 70, 80 ligações por dia? Não tem como. Mas aí com equipe, você sabendo dividir os horários, você sabendo priorizar de acordo com as importâncias, de acordo com as... Você vai conseguindo resolver as coisas e delegando, confiando na equipe e, acima de tudo, querendo fazer o bem, querendo acertar. Eu tenho muito comigo. Deus sabe do propósito do meu coração, Deus sabe o que tem na minha mente, Deus sabe o que tem no meu coração, vai dar certo, tem que dar certo. Quando a gente tem Deus, quando a gente quer fazer a coisa certa, uma hora ou outra acontece. Eu acredito que a escola ela é um ponto para caminhar no futuro. E é muito gratificante ver que nós temos uma ótima equipe escolar, ótimos professores, um ótimo diretor, ótima coordenação. Ver que todos os nossos ar-condicionados funcionam, temos uma merenda de qualidade, cozinheiras de alta qualidade também. E é gratificante ver tudo isso. E ver que o nosso município está avançando é mais gratificante ainda. E isso fica reconhecido por vários outros lugares. Maribondo está avançando, está dando certo em Maribondo. E é muito gratificante ver isso. Muitos estudantes sonham com oportunidades no futuro. A Prefeitura tem buscado parcerias para ampliar cursos, estágios e programas para a juventude? Sem dúvida nenhuma. Inclusive hoje, dia 17, iniciamos um programa de capacitação. É o Emprega Mais Alagoas, é um programa do governo do estado que precisa de parceria do município. Se o município não tiver a parceria, não tiver articulação política para trazer o programa para o município e dar a condição, espaço, equipe de apoio, não acontece. E a gente está trazendo para Maribondo, estamos aqui com curso de capacitação, salvo engano, são 6 especialidades. Temos outros projetos também em parceria com a CETEC, que é a Secretaria de Estado do Trabalho. O secretário Eric, grande amigo, parceiro, portas abertas para Maribondo. E não só isso, a gente escuta muito oportunidade. O que é que o povo quer? Oportunidade. Eu quero uma oportunidade. O jovem quer uma oportunidade. Mas o que é oportunidade? É o emprego? Não necessariamente. Às vezes é. Mas é aquilo que eu falei no começo. É você dar a condição para que a pessoa vá buscar o seu sonho. Né? Transporte escolar dos universitários. A prefeitura hoje tem uma disponibilidade que não existia anteriormente. Ou existia de forma quebrada, né? Com a cobrança. Né? Hoje, aquele que pretende, o jovem que quer um curso técnico, que está no exercício do curso técnico, do curso de graduação, de pós-graduação, a prefeitura dá o suporte. Então, a prefeitura está dando uma oportunidade, está dando uma condição daquele jovem buscar o seu sonho. Não é necessariamente um emprego. Né? A partir do momento, como eu falei, que a gente tem, você falou também, uma escola, que o ar-condicionado funcione, que a merenda seja boa, que os funcionários sejam capacitados, a gente está dando oportunidade para que você busque o seu sonho de terminar a escola, de buscar uma profissão, não sei o que é que você sonha, ser médica, ser juíza, ser advogada, ser professora. Desde o primeiro momento da creche, o seu sonho está começando, que na verdade você nem tem sonho ainda, você é uma criança lá de 2, 3 anos, mas o seu futuro começou a ser moldado pelas oportunidades que você está tendo ali. É uma oportunidade que sua mãe vai ter, da mãe de uma criança, de deixar a criança na creche, na escola, sabendo que ela vai ser bem cuidada, sabendo que ela vai ser protegida, que ela vai ter uma alimentação de qualidade, que ela vai ter um ensino de qualidade. A mãe consegue buscar com mais tranquilidade um trabalho, uma renda extra, para que quando você chega em casa, a criança chega em casa, tenha uma condição de vida melhor. E isso é um ciclo, são vários ciclos que vão sendo formados para moldar o adulto.
né, de trabalho, de faculdade, de poder se preocupar com a escola, de ter um crescimento equilibrado. Enfim, isso é oportunidade também. Então, eu tenho uma preocupação muito grande e eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Nós vamos entregar um município muito melhor do que a gente pegou. Muito. Seja daqui a 4 anos, seja daqui a 8, seja daqui o tempo que for. A gente vai entregar melhor do que pegou. Sem dúvida. Hoje a gente já tem números, índices de atendimento em UBS, de entregas concretas. A Unidade Básica de Saúde Maria Arlete foi aberta no Planalto, que era uma promessa antiga. A gente só tem 8 meses de gestão. A gente entregou 2 ambulâncias zero. Secretaria da Agricultura não tinha nem uma sala. Não tinha uma sala. Hoje a gente tem estrutura e equipe para atender o pequeno produtor. Fizemos entrega de mais de 40 mil alevinos, filhotinho de peixe para o pequeno produtor poder jogar no seu açude, no seu poço, o que seja, para daqui um dia poder vender, poder comer. Entrega de kit de agricultura, calçamento de rua, que é uma promessa. Toda eleição, vou calçar o Jerônimo Siqueira, vou calçar a Rua do Buraco. E nunca ninguém calçou. Tá aí o Jerônimo pronto. Aqui um dia a gente vai inaugurar. Tá faltando só a parte de sinalização e a cura do cimento, mas tá pronto. Iluminação em LED no Jerônimo. Vamos fazer o complexo esportivo. Próximos dias a gente está divulgando o projeto 3D do complexo esportivo. Já compartilhei com o professor Walter, que é um esportista da nossa cidade. Cadê ele? Pensei que estava aqui. Que é um grande sonho. O complexo esportivo do Planalto, promessa de toda a campanha. Toda a campanha alguém promete. A gente só tem 8 meses e estamos entregando. Estamos entregando o calçamento da Jerônimo, da Rua do Buraco. Aqui a Geraldo Pereira de Mello, aqui atrás da igreja Batista. Está terminando o calçamento. Vamos calçar aqui a rua em frente à creche Casulo. Vamos calçar. Isso é promessa de campanha que todo mundo prometeu. E nunca ninguém fez. Por que não fez? A gente está fazendo. Né? Creche da Mata Verde está sendo construída, já começou a terraplanagem. Segunda creche cria. Mas é o governo do estado. O governo do estado só manda coisa para o município que tem parceria. Se não tiver parceria, se não tiver articulação política, se não souber fazer, não manda. E o governo está mandando. O governador Paulo tem sido um parceiro e a educação para a gente é prioridade, porque a gente está moldando, como eu disse, a geração do futuro. Você talvez seja uma vereadora, talvez seja prefeita, talvez seja secretária da educação, por que não? Arthur, talvez seja o prefeito, talvez seja, por que não? Só depende de vocês. E o que nos cabe hoje, a gente está fazendo. Educação de qualidade, com merenda, capacitação de professores. E o sonho de vocês só cabe a vocês. Como o meu sonho, cabia a mim correr atrás. Lógico, o meu desejo de ser prefeito dependia da vontade do povo. No primeiro momento, na primeira pesquisa, eu não tinha nem 1%. Quer dizer, eu não tinha nada, zero. Ninguém sabia quem era o Bruno. Sabia que era o filho da Carminha, o filho do Tonho, neto do Zé Braz, mas que era o Bruno para querer ser prefeito. E como eu disse, fui ridicularizado. Com muito pé no chão e planejamento. Fui atrás do objetivo. Meta é essa, com 1 semana eu quero isso, com 2 meses eu quero isso, eu preciso ter tantos por cento, faltando tantos meses. E ganhamos a eleição com a maior votação da história de Maribona. Então mostra, é um exemplo vivo de que ninguém pode tolher, ninguém pode colocar limites aos nossos sonhos. Então, educação a gente quer, já começou, investimento, preocupado com prova Saeb, preocupado com IDEB, acompanhando índices de educação, preenchimento dos formulários corretos, apontamento dos números corretos da nossa realidade escolar, para que isso reflita nos investimentos de ano que vem que a gente venha receber, né? E receber para poder aplicar. É inadmissível um município pobre, como é o nosso, devolver dinheiro. Foi devolvido dinheiro da cultura ano passado, porque não se aplicou da forma correta. Foi devolvido, deixou-se de fazer os investimentos corretos em educação. Veio dinheiro e não aplicou. Isso é incompetência, ou má fé, ou seja lá o que for. Amigo, a gente precisa de dinheiro. O dinheiro que vem a gente vai aplicar. A partir do momento que a gente aplica, e aí vou dar um exemplo da EJA. A EJA é a educação de jovens e adultos. É a alfabetização tardia. Né? Aquele que não teve a oportunidade de se alfabetizar na idade correta. A gente, ano passado, Maribondo tinha 60 e poucos alunos. Hoje a gente tem quase 400. Quase 400 alunos. E onde é que estavam essas pessoas? Faltou essa busca ativa do governo, da Secretaria da Educação, de buscar e dizer, venha, você tem um perfil, venha estudar. E a partir do momento que a gente dá a condição de estudo para esses jovens e adultos, vem mais recurso ano que vem. Porque o nosso perfil saiu de 60 para 400. De verdade. O pessoal está estudando. Então esse recurso vem do Ministério da Educação para a gente bancar ano que vem esses 400 alunos. Então talvez ano que vem não sejam 400, talvez sejam 420, talvez sejam 450. Então é saber buscar, de onde buscar, fazendo a coisa correta. Investindo na educação para a gente é prioridade. Prioridade, como eu disse,
Não tenho dúvida nenhuma, a gente vai entregar um município melhor do que a gente pegou em todas as áreas, educação principalmente. Prefeito, há planos para ampliar acesso à tecnologia nas escolas, como computadores, internet e de redes educacionais? Sem dúvida, a educação é prioridade e a gente tem que entender a evolução do mundo. A evolução do mundo é em todos os sentidos. Tecnologia é um caminho sem volta. Tecnologia a gente tem hoje. Participei de uma audiência hoje, videoconferência. Antigamente você tinha que se dirigir ao local da audiência. Hoje, se a gente quiser ligar aqui para alguém em Brasília, um deputado, que for, a gente faz uma chamada de vídeo. A gente liga pelo WhatsApp, a gente liga normal. Isso é o quê? Tecnologia. Então a tecnologia ela tem que ser com cuidado, porque a tecnologia, a informática, de uma forma geral, ela é um instrumento. E um instrumento ele pode ser utilizado para coisa boa e coisa ruim. Uma faca. Uma faca você pode fazer um alimento. Uma faca você pode fazer uma obra de arte. E uma faca você pode matar uma pessoa. Então veja, o instrumento é o mesmo. O ser humano, o homem, a mulher que vai dar a destinação daquele instrumento. Mesma coisa a tecnologia. A gente tem que saber usar a tecnologia, a informática, e por ela ser um grande instrumento de acesso à informação, de encurtamento de distâncias, de acesso a novos conhecimentos, ela tem que ser utilizada da forma correta dentro do ambiente escolar. Sem dúvida nenhuma, vamos fazer esses investimentos. Estamos entregando nos próximos dias, não sei o número exato, salvo engano, são 200 e poucos computadores para os professores da rede municipal. Computadores que foram comprados pela gestão passada e não pagos. A gente está fazendo pagamento dos computadores e vai fazer essa entrega a todos os professores para que a tecnologia seja bem usada em favor da nossa educação. E com essa ideia também dos laboratórios de informática para a utilização dos alunos. Como sua gestão tem trabalhado para garantir a segurança nas escolas, dentro e no entorno delas? Capacitação dos servidores, cada vez mais diálogo estreito com as forças policiais. Polícia Militar tem a competência da ostensividade, ou seja, a Polícia Militar ela anda na rua. A Polícia Civil ela investiga fatos que já aconteceram. A Polícia Militar ela faz essa ostensividade preventiva, vamos chamar assim. Não é do município, o prefeito não tem interferência, o prefeito não tem hierarquia sobre a Polícia Militar. A Polícia Militar é um órgão do Estado, mas existe a parceria, o canal de comunicação, o acesso, os pedidos. E o que é que a gente pede? Acredito que aqui já teve, a companhia da Polícia Militar aqui em Maribondo fez visita a todas as escolas, dando algumas orientações, fazendo trabalho preventivo, ensinando a condução, o comportamento em algumas ocasiões, né? As rondas periódicas, a gente tem a divisão da cidade por bairro e a gente tem um índice de criminalidade em cada bairro. Então a gente sabe que tem alguns bairros do nosso município que tem um índice de criminalidade ou potencial de criminalidade maior do que outros. E a gente passa essas informações para a Polícia Militar e pede que seja feito esse trabalho de rondas, de investigação, cobrando das autoridades as investigações dos crimes, enfim. Tem que ser com segurança. A criança tem que estar segura, aluno tem que estar seguro, toda a população tem que estar em segurança. Prefeito Bruno Teixeira, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas decidiu pela cassação do diploma do senhor e do vice-prefeito José Albiratã Ferreira Nunes. Como o senhor recebeu essa decisão e quais os próximos passos diante desse cenário político e jurídico em Maribondo? Com tranquilidade. Eu sou advogado, estou licenciado por conta do exercício do mandato, advogo há 20 anos. Eu advogo nessa área, advogo em causas eleitorais há 20 anos. Com tranquilidade, é uma decisão de primeiro grau. Eu sou o prefeito, não teve afastamento, não teve cassação. A chave da prefeitura está comigo, eu trabalhei na prefeitura, estou aqui como prefeito. Quem perdeu a eleição na urna, eu até gravei um vídeo dizendo quem perde chora. Chorou, não tem limite. É uma ação judicial de primeiro grau, como eu disse, passível de recurso, passível de reforma, e a gente acompanha as decisões do Tribunal Regional Eleitoral recentes. Ninguém vai perder mandato porque participou de um bloco. Eu não desviei dinheiro, eu não roubei dinheiro, eu não fui pego na porta de banco pela Polícia Federal sacando dinheiro de origem suspeita. Eu não fui pego com santinho na véspera da eleição com dinheiro no bolso, separadozinho por eleitor, com lista de cadastro. Eu não fui pego fazendo rachadinha, nada. Eu tive o mandato cassado, que não tive, não vou ser cassado, porque apoiei e participei de um bloco de carnaval e apoiei e participei com a festa do Dia das Mães. Ninguém vai perder o mandato por causa disso. É um processo relativamente simples, com muito respeito ao juiz que proferiu a sentença. No entendimento dele, era para
essa medida extrema de cassação, que é uma medida extrema dentro da democracia. A vontade soberana do povo vai ser respeitada com tranquilidade, com tranquilidade. O Tribunal Regional Eleitoral vai reformar essa decisão com muita tranquilidade, sem dificuldade nenhuma. Então, assim, quem perdeu a eleição, se prepare que daqui a 3 anos tem outra. Aí em 2028 se candidata e vê quem leva. Quem o povo decide fica. Agora, tapetão, a gente não vai resolver nada, não. O tribunal vai manter o mandato sem qualquer tipo de bronca. Não perdi um minuto do meu sono. Um minuto do meu sono. Por quê? Porque eu sei o que foi que aconteceu, eu sei o que eu fiz, né? Tenho muita tranquilidade, confio primeiramente em Deus, justiça divina, e confio na justiça dos homens, na justiça da terra. O Tribunal Regional é formado por desembargadores competentes, maduros, experientes, que não vão tirar a vontade do povo, da grande maioria, por conta de uma situação simples. Então, com muita tranquilidade e serenidade, a gente recebeu, e o recurso vai ser apresentado, eu estou no mandato, Biratã é o vice, eu sou o prefeito, e assim vai continuar sendo. No dia seguinte, a decisão do TRE, em primeira instância, que cassou os diplomas do senhor e do vice-prefeito. O que você se reuniu com todos os vereadores de Maribondo. Essa reunião teve como objetivo alinhar estratégias e definir os próximos passos políticos do município diante desse novo cenário? Não, eu faço reunião, primeiro, respeito aos vereadores. Vereadores compõem o poder legislativo, que é um poder independente, autônomo e deve ser respeitado. E está sendo como nunca foi na história de Maribondo, principalmente na história recente, onde muitas vezes o poder executivo tomava a decisão e empurrava de goela abaixo aos vereadores. Então, a gente faz reuniões periódicas. Hoje, por exemplo, eu tive reunião com 80% do nosso secretariado. Teve a reunião conjunta com todos os secretários, estabelecendo algumas metas, algumas diretrizes de condução de gestão, e teve reuniões individuais. Da mesma forma, eu faço com os vereadores. Há 20, 30 dias atrás, me reuni com o vice-prefeito e todos os 9 vereadores em um almoço. Fizemos almoço e discutimos as coisas que acontecem na nossa cidade. Então, foi mais uma reunião. O encaminhamento jurídico, quem faz é a equipe jurídica. Nosso objetivo, o nosso foco é em gestão. Eu não vou perder tempo com o processo, porque eu não estou como advogado, apesar de ser parte do processo. Quem vai tomar conta é a equipe jurídica, que trabalha para isso. Nosso foco é gestão, é calçamento de rua, é iluminação de rua, é o que está bom, é o que está ruim. E os vereadores têm esse papel. Os vereadores são representantes do povo. Os vereadores são 9. Um está no Matão, outro está na Baixa da Areia, outro está na Mata Verde, outro está no Gerão de Siqueira. Eu não consigo estar em todos os lugares. Os vereadores, que são a voz do povo, como eu disse, estão na rua. E a gente sempre tem essas conversas. Hoje já falei com quase todos pelo WhatsApp, tive presencialmente com alguns, e eles passam as demandas. Essa reunião de alinhamento, de condução, de renovação de vínculos, de laços, isso é rotina. Quem não tinha a prática, acha estranho, mas não é, isso é normal. O acesso direto com os vereadores e a condição política não tem. A eleição é ano que vem para deputado, eleição para vereador, para prefeito é em 2028. Então, reunião normal de rotina, que é que eu sempre tenho com os vereadores, diálogo aberto e direto. Prefeito, o senhor sempre destacou em suas falas a importância da valorização. No último episódio, inclusive, sobre os avanços nesse sentido, citando melhorias em prédios públicos e melhores condições de trabalho. No entanto, o que muitos servidores realmente querem saber é: haverá previsão de reajuste salarial para os contratados que exercem as mesmas funções de concursados? Vamos lá. Não pode se confundir. São duas categorias distintas. O efetivo, ele tem um tratamento de acordo com o plano de cargos e carreiras, de acordo com o concurso que ele foi aprovado. O contratado é um contrato temporário, provisório, né, que não tem alguns direitos que o efetivo tem. Então você tem que dar o tratamento igualitário dentro do que é possível dar. Você não tem condições de fazer alinhamento, por exemplo, o servidor efetivo que teve um acréscimo de salário por conta de um curso de especialização. O contratado não tem. Então, assim, o respeito à valorização do servidor, seja ele, aí independe, efetivo, contratado, comissionado, de qualquer natureza, é pagamento em dia, pagamento justo, condição de trabalho, é o respeito no trato, é o bom dia, é você receber no gabinete para escutar a reclamação, respeitando a crítica, respeitando o entendimento contrário, é você dar capacitação, é você dar condições físicas para que o trabalho seja desempenhado da melhor forma. Isso é valorização. E eu falo muito e estou colocando em prática. Né? A questão de reajuste, aí entra nesse impedimento legal. Contratado não tem reajuste. Contratado tem o salário que é definido no momento da contratação ou da nomeação no cargo comissionado.
Então, é diferente. Você não tem como dar. Você tem que ter a proporcionalidade ao trabalho desempenhado. Né? Em relação aos efetivos, já existe um trabalho de estudo para o realinhamento financeiro. Que o que é isso? Gestões passadas que não deram o devido aumento e foram acumulando perdas. Então hoje a gente tem uma perda, principalmente na educação. A gente tem perdas de aumentos que eram para ter sido dado de 3%, de 5%, de 7%, de 8%, todo ano. E teve ano que não foi dado aumento, ou foi dado abaixo do que era para ter sido. Então você gera uma perda acumulada. É esse realinhamento que a gente está fazendo o estudo com o pessoal de contabilidade, com responsabilidade. Não adianta eu dar um percentual que eu queira dar, tem que ser um percentual justo, correto, tanto para que não onere demais a própria prefeitura e para que não seja injusto com os servidores. O realinhamento vai acontecer, não só da educação, de todo mundo, a reestruturação do plano de carreira e a preparação da nossa, da administração hoje, vamos assim dizer. Não existe um organograma definido com indicação das atribuições, organizado, um PCC plausível, não tem. Então isso a gente está preparando, fazendo, para ter esse reconhecimento do servidor efetivo, efetivamente já imediato, e preparando para o concurso público, que é algo que a médio prazo nós teremos para oxigenar o nosso serviço público e permitir novos ingressos no quadro. Prefeito, a valorização dos servidores públicos passa também pela realização de novos concursos, garantindo estabilidade e oportunidades justas para a população. Diante disso, já existe alguma previsão para a realização de concurso público aqui em Maribondo? Eu me adiantei um pouco aqui, como eu falei quando eu dei a resposta anterior. Não existe a previsão de data. Existe a previsão e o compromisso. Teremos concurso público. Precisa, Maribondo precisa. Para oxigenação do fundo de previdência, para oxigenação do quadro permanente, para a oportunidade igual para quem quer entrar no concurso público. E o concurso público é uma forma democrática de preenchimento das vagas, porque você permite que alguém de fora passe em Maribondo. Não é só maribondense que vai passar no concurso. Com certeza vai ter alguém de fora. Como alguém de Maribondo pode passar no concurso das cidades vizinhas ou de outro estado. Então, teremos concurso sim, a médio prazo, não tenho como precisar, porque não depende simplesmente da minha decisão, depende de um conjunto de fatores, né, a finalização do PCC, a definição do organograma, envio de projeto de lei para a Câmara, aprovação, enfim, tem todo um procedimento legal antes do concurso público. A gente vai ter concurso logo, logo, se Deus quiser. Prefeito, quando falamos em valorização, surge uma questão importante. Os profissionais contratados da educação ficam sem receber nos meses de janeiro e fevereiro. Já existe em sua gestão algum plano de ação para resolver ou amenizar essa situação? Vamos lá. Efetivo é efetivo, contratado é contratado. O contratado, ele o vínculo é por tempo determinado, é um vínculo provisório, né, para atender uma demanda imediata. Se em janeiro e fevereiro não tem aula, se em janeiro e fevereiro é o período de férias, não há qualquer sentido em manter um contrato temporário, porque não tem a justificativa da contratação, entendeu? Então, não é que não se pagava, é porque não tem um vínculo. Não existe o desempenho do trabalho. Por exemplo, o professor contratado, janeiro, ele vai dar aula para quem? Fevereiro, ele vai dar aula para quem? Então, não é uma decisão de gestores que passaram, nem uma decisão minha. É algo legal, né, da lei, de que esse período é o período de troca dos anos letivos, de intervalo dos anos letivos, de preparação pedagógica para o novo ano, para o novo período, que os efetivos dão conta. Então não é que não recebem, né? Não existe essa justificativa de contratação temporária para um período que não tem aula, né? Então não é o Bruno nem é quem passou. É algo que inclusive acontece em outros municípios e é dessa forma que é feito. No campo esportivo, como a prefeitura tem incentivado campeonatos e escolinhas para jovens e adolescentes? Tem várias medidas iniciais que já tomamos na gestão, apesar de 8 meses. Uma das principais que a gente não efetivou ainda, mas está em preparação, que é o espaço adequado. A gente não tem um ginásio próprio do município, a gente tem as quadras da escola aqui e da Mata Verde, mas são em tamanhos reduzidos, a gente não tem campo de futebol, a gente não tem um estímulo à prática esportiva. E a gente está tendo agora, tratando o esporte como deve ser tratado, com respeito e dando a condição. E aí vou dar exemplos. Temos representante de Maribondo que vai para Uberlândia para o Nacional de Xadrez.
campeão alagoano é maribondense. Como é que a prefeitura ajuda? Incentivando o treinamento, incentivando aqueles que conhecem o xadrez e passam as técnicas, é ajudando no transporte, é ajudando na inscrição, ajudando na alimentação. Isso é no xadrez. Evento esportivo, esse final de semana agora nós tivemos uma etapa de bicicleta aqui em Maribondo. Então, incentivando com estrutura, fazendo a divulgação, reconhecendo a importância, ajudando financeiramente com patrocínio. Então, a prefeitura está fazendo isso. Estamos iniciando processo de ajuste, taekwondo nas escolas, já é mais uma atividade esportiva, ajudando outras iniciativas que não do próprio poder público. Por exemplo, tem a Lifan, que é a Liga de Futsal, que é uma instituição totalmente independente, não é da prefeitura, mas organizou o Campeonato Maribondense de Futsal com todo apoio da prefeitura. E outros esportes. Tivemos a Copa de Taekwondo, Copa Norte-Nordeste, tem uns 15 dias que foi aqui. Tivemos etapa do Alagoano de trekking, etapa do Alagoano de corrida de orientação, etapa do Alagoano de vários esportes. Então, a prefeitura hoje, quem faz esporte e quer utilizar Maribondo como palco, seja alguém de fora vindo, seja as pessoas de Maribondo, a porta do gabinete está aberta. Isso não é para frente, isso já é o que acontece. Chega lá e a gente sempre ajuda de alguma forma, com estrutura, com financeiro, às vezes quando eu não consigo fazer pela prefeitura, eu ajudo no patrocínio privado, enfim. Dando a oportunidade de quem pratica esporte ter esse espaço adequado aqui em Maribondo. Prefeito, em uma visita à nossa instituição no mês de abril, o vice-prefeito Biratã Nunes mencionou que após a finalização da obra da escola Dom Pedro, os ar-condicionados chegariam em até 2 meses. No entanto, até agora eles não foram entregues. O senhor tem alguma previsão para a instalação desses equipamentos em nossa escola? A gente trabalha sempre com previsão, né? O vice-prefeito Biratã tanto externou a previsão que existia naquele momento, como o desejo do nosso coração. O desejo do coração é que não dure 2 meses, é que seja imediato. Só que aí tem procedimentos legais de aquisição de ar-condicionado. Não é simplesmente eu chegar numa loja e tirar o dinheiro do bolso e comprar. Tem que ter o processo de aquisição, que às vezes demora um pouco mais do que a gente imagina. E o principal em relação ao Dom Pedro, a rede elétrica, ela não tem o suporte para aguentar diversos ar-condicionados. Então, antes de instalar o ar-condicionado, a gente precisa ter a construção de uma subestação elétrica, como tem aqui na Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a subestação elétrica para suportar a demanda de energia dos ar-condicionados. A gente já fez o projeto, já solicitou autorização equatorial, está esperando a autorização. Então, mesmo que a gente tenha comprado o ar-condicionado, não tem o suporte de energia. Então, a gente tem um procedimento. Vou dar um exemplo. A creche Cria Maria Gisélia foi inaugurada em fevereiro, a subestação foi construída agora, tem poucos dias, porque tem um trâmite de autorização da equatorial, de execução da obra, enfim, a gente está providenciando a compra dos ar-condicionados da Dom Pedro, da creche Cria, para instalar. Não tenho noção de quando sairá a autorização da equatorial. Acredito que pelo tempo transcorrido, 15, 20, 30 dias, deve estar saindo autorização da equatorial para a gente comprar o material para fazer a subestação e, enfim, instalar os ar-condicionados. Se não conseguir esse ano, ano que vem, o ano letivo inicia com ar-condicionado. Tudo isso é previsão. Não depende só de mim, não depende só do Bira, mas ar-condicionado vai ter no Dom Pedro, vai ter no Antônio Bonfim, vai ter em todas as escolas. Essa é questão de tempinho curto, mais longe já teve. Existe algum projeto voltado à música, teatro ou dança para os jovens da nossa comunidade? Está aí a valorização da fanfarra, novos fardamentos, novos instrumentos, o destaque que a nossa fanfarra teve no desfile da emancipação, o destaque que nossa fanfarra teve na emancipação do município de Satuba. Amanhã o pessoal está indo para Cacimbinhas, vai ter Coité do Noia. Isso é valorizar música, isso é valorizar dança, isso é valorizar manifestações culturais. Pela primeira vez na história, Maribondo sediou a Mostra de Danças do Estado. Apenas 3 municípios em todo o estado de Alagoas tiveram esse privilégio, Maribondo foi um deles. Recebemos mais de 200 artistas de mais de 15 municípios, movimentou nossa cidade aqui, movimentando nossa economia, a lanchonete, o restaurante, a pousada, o posto de combustível, isso é movimentar a economia gerando emprego e renda. Né? Então, essa nossa valorização, porque o Estado direcionou essa mostra de dança para Maribondo? Porque tem a parceria política e porque o município deu a contrapartida. Não é simplesmente receber, mas palco, som, iluminação, logística, tenda,
prefeitura chegou junto. Tem prefeitura que não quer ter esse tipo de despesa, mas a gente teve reconhecendo a importância da dança. A gente hoje tem mostra de teatro, a gente teve a encenação da Paixão de Cristo. Nunca na história de Maribondo se teve algo nem parecido. Pessoas de fora vindo para cá, coisa mais linda do mundo. Né? A gente tá tendo as mostras de dança, as mostras não, as oficinas de dança, oficinas de teatro na Secretaria de Cultura, que sequer tinham um ambiente adequado para desempenhar suas atividades, hoje tem. Então isso é demonstração da nossa valorização das manifestações culturais, de dança, enfim. Prefeito, recentemente a EMEB Nossa Senhora do Perpétuo Socorro conquistou o segundo lugar no ranking nacional das Olimpíadas de Inglês. Um resultado que enche de orgulho nossa comunidade. Diante desse destaque, como estão sendo feitos os investimentos na educação municipal para manter e ampliar essas conquistas? São vários. E a gente já começou, né? A gente já tem resultados concretos, apesar do pouco tempo de gestão. Lembrando que a educação ela é feita de ciclos. Né? Tem o ciclo do ano, que é um ano letivo, mas tem os ciclos de 2 anos, tem formação de geração, mas a gente tem que começar. E como é que se começa? Valorizando o servidor, pagamento em dia dos professores, capacitação, as condições físicas da escola adequadas, né? Um banheiro limpo, uma parede sem mofo, um ar-condicionado que funcione, tecnologia, são várias coisas. A parte de esporte integrada com a educação para agregar o potencial de aprendizado. Então, tudo isso a gente já faz. Capacitação, a jornada pedagógica que a gente teve com os professores, enfim, são várias medidas que a gente vai colher ao longo dos anos. Algumas coisas a gente já consegue colher agora, mas eu tenho certeza que no final da nossa gestão, coisas que a gente está plantando agora, a gente vai colher no final da gestão. Resultado em IDEB, resultado em SAEB, resultado a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de Inglês, o que for, a gente vai atrás porque a gente quer desenvolvimento, a gente quer melhoria de índice, a gente quer sair do final da fila. Maribondo hoje não qualquer, mas a maioria dos indicadores que você pega, taxa de analfabetismo, alfabetismo em tempo correto, número de matrícula de EJA, tudo Maribondo está na parte de baixo da tabela. Se são 8 municípios apurados, Maribondo é o 7º, Maribondo é o 6º, Maribondo é o 8º. E por que não ficar no topo da tabela? Por que a gente não brigar lá em cima? Entre o primeiro, o segundo, o terceiro, por que não? Então, a gente já está conseguindo com esse resultado da língua estrangeira. E por que não ser o primeiro? E por que não ficar em primeiro, permanecer em primeiro? O que foi que a gente fez, o que foi feito, independentemente de ser nossa gestão ou não, mas o que foi feito para se conseguir esse resultado? Vamos repetir, vamos melhorar, vamos ampliar. Se foi aqui na EBEB Nossa Senhora, por que não nas outras também? Por que não? Vamos buscar isso, ser o melhor. Esse é o nosso objetivo. Prefeito, pela primeira vez, teremos 2 alunos da EMEB Nossa Senhora do Perpétuo Socorro representando a cidade de Maribondo no Nacional, nas modalidades de taekwondo e xadrez. Diante dessa conquista histórica, como está sendo feito o investimento no esporte em nosso município? Aproveitando o gancho de resposta anterior, valorizando, reconhecendo a importância do esporte como instrumento de aprendizado em parceria com a educação, incentivando a prática esportiva. Esses 2 alunos aqui da EMEB Nossa Senhora do Perpétuo Socorro vão para Uberlândia. Qual a participação que o município tem nisso? Já garanti ali, o que depender do município está tudo dado, está tudo certo. É transporte, é alimentação, é hospedagem. Tem a parcela que cabe ao estado de Alagoas, já que eles vão representando não apenas Maribondo, eles vão em nome do estado de Alagoas, mas o que precisar de complemento para que possa ter uma alimentação adequada, para que possa ter uma estada adequada, o município vai cobrir, já está garantido isso. O reconhecimento moral, o apoio moral, acompanhamento nutricional, se for o caso, o que for preciso. Maribondo hoje tem outros olhos para o esporte. Como a gestão tem buscado envolver os jovens em projetos culturais e esportivos, afastando-os da vulnerabilidade social? Dando oportunidade. Como é que a criança vai jogar bola se não tem campo? Como é que a criança vai praticar taekwondo se não tem aula de taekwondo? Como é que a criança vai praticar xadrez se não tem um tabuleiro? Então a gente tem que criar um ambiente propício. É aquilo que a gente vem falando. Taekwondo nas escolas, o complexo esportivo do Planalto, do Mutirão, que vai sair, vai ser um equipamento esportivo utilizado por todas as escolas, por toda a juventude, não independentemente de escola, toda a juventude, toda a sociedade de Maribondo. Vamos fazer três praças
com equipamento esportivo, uma no Jerônimo Siqueira, uma na Praça Cria, lá no Planalto também, e outra está para definição, tinha possibilidade de ser na Urubeba, mas tem um detalhezinho de engenharia que talvez não possa, mas é uma alternativa. Ou seja, é você criando, proporcionando esse ambiente adequado para a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, ter um contato com o esporte. Né? O apoio ao Campeonato Municipal de Futsal, no dia da final lá, ginásio cheio, quadra cheia, pessoas de fora, time de Cajueiro, pessoas de Cajueiro, prefeita de Cajueiro veio prestigiar essas etapas de bicicleta, de trekking, na Mata Verde, de trilha, de corrida de aventura. Isso é movimentação do esporte. E a partir do momento que a gente valoriza, a gente está trazendo pessoas de fora, e as pessoas daqui, os jovens principalmente, estão vendo, eles se inspiram. Ele olha e diz, por que eu não participei? O próximo eu vou. Você está dando a possibilidade alternativa. Imagine um canto que não tem campo, um canto que ninguém valoriza o esporte, um canto que ninguém dá a condição de esporte. Como é que você vai praticar? Se você chega ali e não é valorizado, se você não tem aquela opção. Agora, a partir do momento que você tem a opção, que é esse nosso compromisso, de dar a opção. E o jovem que é um dos grandes objetivos nossos é a ocupação da mente, a movimentação, é corpo, é mente, é interação social, é fazendo amizades e principalmente saindo do mundo das drogas, saindo do mundo da ociosidade, saindo do mundo do que não é legal, do que não é interessante. A gente vai dar essa alternativa, essa opção para o jovem da nossa cidade. Quais são as melhorias que o senhor pretende trazer para a saúde em Maribondo? Primeiro, a gente tem um planejamento de curto, médio e longo prazo. Essa reunião que eu disse que tive hoje com várias secretarias, a gente trabalha isso, curto, médio e longo prazo. O que é o imediato? Imediato é equipe de plantão, pode ir agora no posto central, tem equipe de plantão lá. Tem equipe de técnico de enfermagem, tem equipe de enfermagem de uma forma geral, tem médico plantonista, tem uma ambulância nova com tanque cheio, apta para fazer socorro. Isso é o imediato. A médio prazo, reestruturação dos prédios. É um ar-condicionado que não está funcionando, é uma parede mofada que tem um monte, é rato andando dentro de unidade básica de saúde. Isso a gente está tentando e já conseguiu praticamente eliminar. E vem a longo prazo. Hoje, agora, pode ir na farmácia, a farmácia está fechada. Amanhã, logo cedo, pode ir na farmácia, as prateleiras estão cheias. Farmácia da prefeitura, as prateleiras estão cheias, o estoque está completo. Então, o cidadão chegou lá, vai ser atendido, vai ter medicação, não está faltando medicação. Se for no posto agora, como eu disse, vai ter uma equipe pronta para fazer o atendimento. Vai ter uma ambulância pronta, ou 2 ou 3 ambulâncias prontas para fazer o deslocamento caso necessário. Então, esses investimentos imediatos, capacitação dos servidores, essa semana tivemos uma capacitação de fortalecimento mental, de saúde psíquica dos servidores, né? Pensando na saúde do trabalho, pensando aquele que cuida da saúde do povo tem que estar bem de saúde também. Então, a gente tem esse cuidado. E os investimentos a médio e longo prazo, que são a reestruturação. Nós vamos reestruturar todas as unidades básicas de saúde. Todas. A da Frei Damião, a unidade UBS Zifirino do Carmo, precária. Triste. A gente já fez alguns paliativos, mas não é suficiente. E eu não vou conseguir resolver tudo em 8 meses, em 1 ano. Não vai, ninguém vai. Né? Passaram aí 8 anos e não resolveram. Né? A gente está com um planejamento. Vamos fazer o posto central novo. O ministro Renan, nas suas próprias redes sociais, postou um vídeo assumindo esse compromisso. E estamos finalizando o projeto de engenharia para iniciar o processo de contratação da empresa responsável pela construção. Posto central novo, construído do zero, apto a prestar o melhor atendimento possível à nossa população. Então isso são algumas das ideias dos investimentos que a gente tem feito na saúde e vamos fazer mais. Para encerrar, qual mensagem o senhor deixaria para professores, estudantes e gestores sobre a importância da educação como instrumento de transformação social? O juiz de direito passou pela escola, teve um professor. Eu, prefeito, passei por uma escola, tive professor. O médico passou por uma escola, teve professor. Ou seja, todas as pessoas, todas as profissões passaram pela escola, passaram por professores. Então essa é a importância da educação, a valorização dos servidores, de todos aqueles que fazem a educação, seja ele o vigilante, o motorista do ônibus, a merendeira, os serviços gerais, o professor. Além de formar academicamente, além de ensinar a ler e a escrever, ele forma cidadão. Ele forma a ser homem, a ser mulher. Ele forma a respeitar as pessoas, ajuda a formação de respeito às pessoas. Então é com esse olhar de respeito, com esse olhar de entendimento da importância que o professor, que a educação de uma forma geral tem na formação do homem, da mulher, do ser humano de uma forma geral, é que a gente trata a nossa educação.
respeitando, valorizando, pagando em dia, dando as contraprestações pecuniárias que são devidas, buscando esse realinhamento do PCC, buscando a condição física ideal, capacitando, dando a condição para que ele possa desempenhar o seu melhor trabalho e, consequentemente, formar da melhor forma, formar da melhor maneira os alunos, que serão os prefeitos, os vereadores, os médicos, os juízes, o padre, o fazendeiro, o comerciante do futuro. Então, a formação começa de agora. A gente investe em geração, a gente pensa isso. Eu tenho esse compromisso, não estou pensando em 4 anos, não estou pensando em 2 anos, como muita gente que passou pela gestão e pensava dessa forma. Preocupado na próxima eleição, não estou preocupado com a próxima eleição. Voto é consequência. A gente vai estar fazendo uma boa gestão, vamos fazer uma gestão melhor ainda. E voto é consequência. A população vai ter comparação, vai saber comparar. Quem fez isso e quem fez isso, quem prometeu isso, quem prometeu isso. E no momento certo, eu tenho certeza que o fruto político naturalmente vai aparecer. Educação é prioridade, o meu compromisso é com formação de geração. A gente vai entregar muito melhor do que pegamos. Isso aí eu não tenho dúvida. E é um compromisso nosso com a cidade, com o povo de Maribondo. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Sabercast, onde cada conversa é uma chave que abre portas para novos conhecimentos. A EMEB Nossa Senhora do Perpétuo Socorro encerra essa coletânea de informações com gratidão às histórias, ensinamentos e, sobretudo, aprendizado.